Storycast está no ar, mais um episódio aqui para vocês, então já chega curtindo esse vídeo porque hoje eu tenho uma convidada muito especial. Hoje eu tenho aqui comigo a pastora Flávia Assunção. Seja muito bem-vinda, pastora Flávia, para você que não conhece. Ela é pastora, ela é cantora e vem aqui trazer um pouquinho hoje da sua história de vida, seu chamado. E eu acredito que tem muita história aqui pra gente, né? Claro, eu quero agradecer desde já. É um convite muito especial e estar aqui é um prazer enorme, né? E eu creio que esse programa é um programa de um potencial enorme, então, com certeza, estar aqui é para somar para algo maior ainda que Deus tem para fazer. Isso é sempre muito bom. Muito obrigada por esse convite. Ai, fico muito feliz, muito honrada por ter aceitado também. E agora eu queria perguntar, quem é a Flávia? Que às vezes as pessoas conhecem a Flávia, a pastora Flávia, a cantora Flávia, mas existe a Flávia que as pessoas talvez não veem, né? Mas quem é a Flávia hoje? Como você definiria a Flávia hoje? Uau! Já começou assim, né? Forte. Gente, assim, Flávia é uma pessoa com muita garra, sabe? Muita vontade, que sempre quis romper os limites, mesmo vivendo no limite, mas quer romper isso, ultrapassar para vencer. E eu posso resumir o meu nome em fé, porque eu aprendi e todo dia aprendo que eu crer, o acreditar, sem ver, sem ter possibilidades, traz à existência muita coisa. Então, eu nasci, cresci, né, na igreja e desenvolvendo ministério e sempre amei fazer tudo na obra de Deus, para Deus. Então a minha vida de fé já dá para perceber que é pautada muito na palavra de Deus, baseada em tudo que eu vou fazer. E essa sempre vai ser minha preferência. E, para além disso, posso dizer, né, sou hoje casada, mas quando Deus me chamou, eu tinha 9 anos e já comecei a cantar na igreja, nos corais infantis e tal. Então a Flávia é uma menininha assim do interior de Minas, que começou lá em Betim, no ministério da igreja, assembleia, minha mãe regendo o coral de crianças e vai começar agora solo das músicas e você vai solar uma música. E eu cheia de timidez, mas eu vou lá. Então comecei a cantar ali, fazendo solo das músicas no coral infantil e desenvolvendo aquela timidez toda que nem falava direito, mas lá na frente Deus tinha algo marcante para minha vida, para minha história, e eu comecei desse jeito. Mas nós somos 7 filhos e eu era a terceira, a quarta na verdade, dos 7, e desde pequenininho eu já comecei com aquela responsabilidade. Então, né, com 9 anos na igreja eu comecei ali cantando e tal, então, e antigamente eles chamavam a gente muito para responsabilidade. E é muito cedo, claro, né? A gente vai desenvolvendo e crescendo em muitas áreas, mas também é muito precoce em outras áreas, né? Então, eu acho que mais ou menos é isso, né? A Flávia, que muitas vezes a gente olha para as pessoas hoje em dia e a gente não conhece a história delas. Exato. E você falou agora que foi chamada com 9 anos. Como que foi, assim? Porque a Flávia, hoje a gente vê a Flávia cantando, pregando, ministrando, ministra demais. Se você não conhece, siga ela nas redes sociais. É Flávia Assunção Oficial, exato, né? Claro. Siga ela lá nas redes sociais, tá aí em várias igrejas, em Portugal, no Brasil, em vários lugares, né, da Europa também. E eu conheço essa Flávia, a Flávia que tá lá em cima, que tá cantando, que tá ministrando sobre a vida das pessoas, inclusive já foi muito usada na minha vida também. Mas como que foi esse chamado, assim? Deus falou exatamente como você, usou alguém, como que foi isso? Olha, chamada é uma coisa muito forte, muito importante também na nossa vida e na nossa caminhada. Com 9 anos, como eu disse, né, eu nasci num lar cristão, a base cristã. Mas a gente nasce, tipo, né, você começa a desenvolver porque o pai tá, a maioria das pessoas, eu não queria. E eu, como normal, é uma criança, 9 anos de idade, mas eu tinha
aquela vontade de envolver. E quando eu tinha uns 13 anos, foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo, num culto. E esse batismo com o Espírito Santo foi numa manhã missionária. E o batismo com o Espírito Santo foi o selo, acho que o selo e um empurrão mesmo, tipo, aqui é o divisor de águas. E eu comecei, e já cantava, mas eu era muito tímida. E nesse dia que eu fui batizada com o Espírito Santo, eu comecei também eu acredito que um novo nível. E uma das igrejas onde eu ia, porque meus pais sempre faziam de tudo para eu ir nos lugares. E minha mãe é costureira e ela fazia as roupinhas, porque a gente veio de uma família muito simples. Né? Minha mãe também fazia, é uma delícia. Eu não gosto de shopping até hoje. E é tão bom, né? Porque assim, eu depois fui fazer faculdade de moda, mas um dos requisitos que me valeu muito foi que com 13 anos eu já ajudava minha mãe na costura de madrugada, por necessidade. Sim. Lá na faculdade isso foi me valer, porque as pessoas entram achando você um estilista, mas quando passa por aquela parte da modelagem, do cuidar e tal, aquilo que eu aprendi na minha infância me valeu. E eu podia sobressair mais que os outros, porque eu sabia cortar uma roupa, eu sabia essa parte que era da costureira. Sim. Né? Porque minha mãe era costureira. E o que acontecia? Quando ela costurava para fora, sobrava retalhos, pedacinhos. E dos pedacinhos ela fazia... Sei o que é isso. Sério. Então desses pedacinhos tinha as minhas roupas. E eu ficava toda linda, toda bonitinha nos eventos. E as pessoas pensavam assim, ai, tá cheia do dinheiro. Mal sabe que foi juntada a peça. Teve muitas vezes que eu fui ministrar num evento, cantar, né, nas igrejas. E eu tava ali com o meu estômago dando glória a Deus, que eu costumo dizer, misturado com aleluias. Porque a gente não tá... Naquele dia eu tava mesmo de jejum, obrigado. Porque era para esperar no final do dia a provisão de Deus. E acontecia. Então, quando eu falei que meu nome assim é fé, é por causa desses detalhes que Deus foi fazendo, que foi acontecendo e foi me construindo. E aí eu fui vendo o chamado, que hoje eu lembro e falo, uau, foi por causa disso que Deus fez isso. Aí está o chamado. Porque com 13 anos eu já cantava com a responsabilidade. Olha, você tem que orar. Olha, você tem que ler a palavra. Olha, quando você for cantar, você tem que falar um versículo antes, que minha mãe era assim, tem que decorar. Porque uma pessoa vai estar ali, então aquilo foi me instigando a entender. Mas o seu mesmo, a responsabilidade do chamado, foi com 15 anos, quando eu estava na igreja, quando eu terminei, desci do altar. Deus usou uma pessoa para poder falar. Tenho eu uma história para a tua vida. E é aquela coisa mesmo de profecia. Sim. Você não acredita? Eu te convido a viver isso, que o sobrenatural de Deus existe e Deus usa pessoas sim para a nossa vida. Porque eu nem imaginava e também achei que ele era um louco. Quando ele falou isso, eu não tinha perspectiva nenhuma de um dia lá na frente gravar um CD, porque as condições eram muito mais difíceis. Hoje você faz um CD em casa, né? E naquele tempo não. Tinha toda uma preparação e financeiramente, meu Deus, era um sonho muito longe da nossa realidade. E quando eu fui, assim, né, confrontada com isso, eu falei, meu Deus, esse homem é louco de falar isso. E nem queria manter aquilo vivo dentro de mim, porque eu não tinha realidade para aquilo. Para não criar expectativa, né? Mas era chamado. Era Deus falando assim, vou te levar para nações. E hoje, eu posso dizer que com 22 anos eu estava conhecendo assim, muitos lugares que cantores de nome e de renome nunca tinham pisado. E Deus me colocou para a glória de Deus, né? Claro, que foi uma porta para que hoje eu pudesse estar no ministério consolidado, pastorear, mas com os pés no chão, tendo simplicidade e humildade de saber as minhas raízes. Mas o chamado, ele envolve. Quando você tem certeza disso, você tem um propósito. Você vai de frente com aquele propósito. E aí é que no tempo da diversidade, você não para. Você acredita que chamado e propósitos se interligam? Como você definiria assim, chamado e propósito? Se define de alguma forma? O chamado, para mim, porque a Bíblia mesmo vai dizer que não foi eu que escolhi, foi Ele que me escolheu. Aqui está o chamado. Nem todas as vezes, com 15 anos, quando foi me liberada uma palavra profética, eu não tinha noção do que era aquilo. Mas Ele me escolheu.
com 15 anos e falou, eu vou te levar, mas eu vou te instruir, mas eu vou te preparar. Isso foi acontecer quase 10 anos depois. Às vezes hoje a pessoa pensa, né? Foi de um dia para o outro. Não. Teve todo um tempo de preparação, que eu nem sabia. Tá igual Moisés e Josué. Ele ficou ali do lado, paralelo, aprendendo, mas nem sonhava que depois ele ia ser sucessor. Quando aconteceu da melhor maneira e foi arrebatador. Então, para mim, o chamado, ele vai ser, sabe, Raquel, aquilo que te sela, te separa, te seleciona. Você é meu, não tem jeito. É como se fosse um rastreador, um satélite, que fica te rastreando, porque vai ter momentos que você vai sair fora, você pensou, você está sendo monitorado, você está sendo rastreado, porque vai ter vezes que você vai pensar em desistir, né? Eu tenho certeza que o projeto desse programa, que é um programa espetacular, que vai entrar em lares, vai transformar histórias através de testemunho, Deus já tinha colocado ele no seu coração há muito tempo, né? Aqui você vai falar com pessoas em área profissional, que vai servir para profissionais, mas vai falar também de espiritual, que vai servir para pessoas que estão com problemas espirituais. Vai falar de emoções, né? E o chamado também mexe com todas essas áreas, espiritual, emocional, financeira, porque a minha raiz é simples. Então quando eu tive o chamado, eu falei, isso é muito grande, não tem como acontecer. Mas aí veio o propósito. O propósito faz um casamento perfeito com o chamado, quando você sabe entender. E viver no propósito é viver numa proporção, né? O propósito é uma proporção, o propósito é uma preparação, mas o propósito também, ele é um direcionamento. Quando você tem esse direcionamento e foca no propósito, você não vai ser deixado de lado. Você sempre vai ser tão fácil. Não, mas você também vai olhar e Deus te olha também como sendo prioridade para Ele, porque Ele te vê no propósito. Então Ele fala, isso aqui sempre que eu olho para Ele, mas não é que Deus tira o olhar, é que tem horas que Deus, é como Deus, né, se lembrou de Noé, não é que Ele esqueceu, mas Ele deu um clique que agora chegou a vez, foi preparado e agora que existe um propósito para cumprir, existe algo a ser alcançado. A ser alcançado. Você falou aí sobre as emoções e tudo mais. É o que eu falo no meu trabalho. Uma coisa só não vai adiantar. Você pode, por exemplo, nós somos corpo, alma e espírito, é isso que eu sempre defendo. Nós somos corpo, alma e espírito. Eu posso trazer aqui o lado humano, nós falar sobre emoções e tudo mais. Você pode cuidar do seu corpo. Agora, se os três não estiverem alinhados, não tem jeito. Nós somos três, nós somos um ser triunfo. E se você não cuidar da parte espiritual também, vai ficar tudo desalinhado. Exato. Assim como quem olha também muito para o espiritual e esquece das outras partes também, que precisa estar alinhado. Né? Eu acredito que se Deus nos fez corpo, alma e espírito, é porque nós precisamos ter atenção com isso. Exato. Né? E o que mais as pessoas perguntam hoje, assim, na internet e tudo, é como eu posso descobrir o meu chamado? Não te fazem muito essa pergunta, porque eu te vejo volta e meia falando sobre chamado. Exato. As pessoas, meu Deus, mas eu quero descobrir meu chamado, eu quero descobrir meu propósito. Olhando para a sua história, talvez, com a experiência que você tem, o que você diria para alguém nessa situação? Uau! Olha, isso é algo que implica muitas coisas, mas dentre elas, o que mais me chama atenção quando a pessoa fala comigo, que realmente você tem razão, me procura muito para falar assim, eu quero muito descobrir isso. A gente dá workshop, a gente faz palestra com pessoas e você fica assim, gente, você como pode, né? A gente tá nessa fase da vida e me dizendo que não sabe chamado. Você sabe, só que nós somos do tipo, eu quero o que é do outro, ou eu podia ser, eu podia fazer, mas no fundo você sabe a sua essência. O chamado é a sua essência, é aquilo que você, vamos falar bem no populacho, né? Sim. O chamado é aquilo que você sabe desenvolver com tranquilidade, com perfeição. Aquilo que você, uma área que você vai dominar. Agora, muitas vezes você vai ter um chamado que você não o sabe, ou você não tem noção de que aquilo é algo que você capacitado faria com excelência, mas você tem. Isso vai desenvolver à medida que você entendeu
do propósito. Então é por isso que eu falo que é um casamento perfeito, chamado com propósito. Porque muitas vezes, pronto... Porque Deus capacita, né? Capacita, sim. Só que a gente vê muitas pessoas falando assim, nossa, eu não conseguia falar para muitas pessoas, eu travava e tudo mais. Mas normalmente essas pessoas são aquelas que admiram muito isso no outro, não como forma de, eu quero ser igual fulano, mas admiram e falam, nossa, isso seria legal eu fazer, mas deixa algo travar a pessoa, né? Mas depois vai entendendo o propósito e vai se desenvolvendo. Eu acho que a gente precisa deixar se desenvolver, né? Mas pra você acredita que isso foi algo natural? Porque você prega também, ou não? Eu disse, né, que eu sempre fui tímida, muito tímida. Quando eu cantava pequenina, eu lembro da minha mãe falar pra mim, não fica atrás do púlpito, porque geralmente, antigamente tinha aqueles púlpitos de madeira, enormes, eu ficava escondida lá, só se ouvia a voz. E às vezes o pessoal chega e fala, nossa, que lindo que você cantou, foi muito lindo. E aí minha mãe falou pra mim, não teve nada de lindo, você não teve uma boa apresentação. Que hoje o pessoal fala que ela era exigente. Ela foi minha cura, ela foi o meu instrumento de desenvolvimento e potencialidade. Ela viu em mim o que ninguém via. Porque as pessoas viam naquela Flávia, lá daquela cidadezinha, filha daqueles irmãos do pedreiro e da costureira, tem aquele tanto de menino e que cuidado, não pode receber aquele tanto de gente na sua casa. Então assim, nós éramos proibidos de aceitar água na casa de alguém, porque a minha mãe não queria que as pessoas achassem que fosse um peso a visita dela numa casa, porque ela amava visitar, fazer a obra de Deus, e nós éramos pequenos. Então se a gente pedisse para ir numa casa de banho, para ela, em casa você ia ter uma correção, porque eu fui para visita, vocês não podem piar. Por quê? Porque isso ia causar um constrangimento nela, e um ia falar, não, porque os filhos da irmã Cássia, né, então tinha toda essa coisa. Então ela nos preparou para a gente ser, e não fazer, e não ser, e ser o diferencial. E eu louvo a Deus pela vida dela, porque uma das vezes que ela falou, não teve nada de bonito nisso, foi quando eu comecei a ver que eu tinha que ter um tempo maior de preparação, de dedicação. Não basta apenas aquela voz, porque é uma coisa que eu sempre falei, eu não quero ser a voz mais bonita, mas eu quero sim, que através da minha vida, quando eu pego o microfone, eu falo, Deus, faça algo que ninguém nunca viveu. Então, muitas pessoas falam que através de sua vida, ou quando você pega o microfone, muda a atmosfera, mas eu transfiro tudo para Deus, porque realmente foi Ele me capacitando, né? Porque eu sempre gostei de me preparar, eu passava horas, minha mãe colocava lá o cassete, né? A fita, e eu dentro do quarto. Então eu não brincava com a boneca, o negócio meu era fita cassete, dentro do quarto. A ficar ali ouvindo, cantando de novo. De novo, ensaiando. E voltando do lado A e lado B da fita, para poder ficar aprendendo. E a Bíblia do lado, porque no intervalo da música, né? Que eles chamam de introdução, eu tinha que aprender um versículo para falar. Nesse intervalo, tinha que encaixar. Quando a música começasse, eu já tinha que ter terminado. E aí eu fui desenvolvendo a fala e hoje fui crescendo para que hoje, né, pudesse ser, eu acredito que foi muito isso. Foi esse mãe instrui, né? Eu acho que mãe tem ali uma instrução, uma sabedoria muito grande. E eu acredito que está faltando muito isso hoje. Hoje é. Sabia? E é por isso que eu pego tanto, gente, você falando aqui, eu já pensando, né? O quanto foi importante essa educação de casa, essa instrução. Porque assim, tudo que eu gosto hoje, tudo que eu amo hoje, foi uma plantinha, foi uma semente que foi colocada lá atrás, na minha infância. E tá faltando essa semente hoje. A gente tá criando os filhos na frente do telemóvel, na frente da TV. E realmente aquilo que é importante, são princípios e valores, não está acontecendo, não está tendo. E qual vai ser o futuro? Eu lembro que, falando de letras, né, você está falando essa parte do chamado, por que hoje eu volto muito para isso? De sensibilizar as pessoas e trazê-las de volta. Gente, você tem um chamado, como é que você vai descobrir isso? Eu vou descobrir isso fazendo, sendo, mas para você fazer você tem que ter tempo. Hoje não tem tempo. Hoje as pessoas não querem desenvolver uma relação para dedicar algo. Você quer tudo pronto, né? E eu cresci tendo que parar
e minha mãe comprava o LP das cantoras que eu gostasse, ou que ela também gostasse, e que falasse assim, essa música é boa para você cantar, essa música aqui vai ser para aquele evento. Então tem que ter uma certa seleção, uma preparação. Você não vai chegar, hoje eu vejo muito isso, né? Chegar, olha, às vezes tem uma conexão e é uma conferência que vai falar sobre o Espírito Santo, aí a pessoa chega lá cantando uma coisa que não tem nada a ver. Então isso é uma coisa de sensibilidade que eu aprendi muito. E às vezes nós tínhamos, não sei se você foi assim, eu acredito que sim. Sim, eu tô aqui me identificando. A letra, a música é a Rosa Nascimento, muita letra que tinha as canções. Hoje, 3 frases, a música toda, 5 minutos de 3 frases. Uhum. E a gente não. Eu tinha que decorar porque você não tinha, não existe esse negócio de ler. Proibida. Não, eu primeiro escrevia tudo à mão. Exatamente. Aí, porque é uma forma de memorizar. sim. Ao você escrever, voltando para trás do LP, parando, vamos lá, escreve. E aí aprendi as canções, e letra gigante. E tinha tudo aqui com interpretação, e com treinamento, e com mais a voz aquecida. E para aquecer, não tinha dinheiro para pagar um fonoaudiólogo, mas espera aí. E não tinha também o YouTube para te ensinar. Mas aqui, vinagre com água. Vinagre eu não sabia, E não. você coloca e faz um gargarejo. Ai, gente, vocês não têm noção. E ficavam lá, olha, uma vez eu assisti os 2 filmes de Francisco. E na hora do povo, ai meu Deus, você já fez isso? Você já fez o do ovo? Claro! Ai, meu Deus, não tive coragem. Não. Aquilo do ovo, gente, eu falava, meu Deus, minha mãe, olha isso, tá vendo que vale a pena? Tudo que eu fiz com você? E o Jesus da minha irmã. E realmente era isso, né? E o gargarejo, porque isso vai aquecer, porque às vezes você ficava sem voz, cantava aqueles hinos altíssimos, e no evento hoje, de outra manhã e tal. Então não tinha outra forma. Então vamos lá, limão, mel e não sei o quê. Pra tudo se dava um jeito, né? Olha como que eram as coisas. Hoje em dia a gente tem as coisas tão facilitadas. Lá atrás tinha que escrever tudo à mão. Hoje a gente vai no Google, pega rapidinho. Tudo muito prático hoje em dia e as pessoas não dão valor. Não. Nem ganham gosto por algo. Não é? Que é a questão do chamado também. Isso é muito importante. Quando você ama, você entrega, você faz com o seu 100%, pode não ser o 100% para você, mas eu faço com o meu 100%. Eu dou tudo. Porque eu falo, isso aqui é o que eu quero, eu nasci para isso. Eu já tive momentos de fazer orações chorando e falar assim, Deus, mas eu não me vejo fazendo outra coisa. É isso. E por que eu fui mal interpretado? E por que tem que ser tão difícil? E por que isso não foi dessa forma que eu consegui chegar até as pessoas? Houve uma interpretação diferente daquilo que eu queria passar. Porque faz parte do chamado. Porque se for tudo 100% para as pessoas, você não vai buscar mais excelência. E aí tá o detalhe do chamado. É quando eu nunca declaro, eu tô top, tô pronto. É a dependência. Quando você tem certeza do seu chamado, você vive sempre na dependência e se preparando. Você nunca fala, eu tô pronto. Não, eu preciso de melhorar, porque eu sei que eu posso chegar mais. Porque o que Deus investe em nós é muito mais além. A gente dá para Ele 10% do que Ele investe em nós. Porque nós somos assim. E por causa dessa nossa pequenez, que Ele é um ser especial demais. Eu falo, olha, Deus é top. Jogo um beijo pra ele todo dia. Porque realmente Ele é incrível. Ele pega uma coisinha, um trenzinho lá de divertido, que não tinha nada, nem nome, nem nada, e faz algo que, para a glória de Deus, né, que Ele faz, de promover, de ir através, usar para chegar em pessoas, para mudar histórias, para dar destino, que o chamado dá destino, né? E hoje eu vejo pessoas testemunhando do chamado, de que também encontraram o chamado através disso, porque o chamado, quando você encontra ele, você começa a sentir o valor das coisas, mas ao mesmo tempo você sabe para quem você veio, você sabe quem você é, você consegue assumir sua identidade, né? E quando eu falo de identidade, eu sempre lembro da minha marca, que é o vitiligo, porque eu não nasci com o vitiligo. E uma das coisas que eu tive de confrontar no meu chamado foi o vitiligo. Porque quando eu comecei a experimentar,
Eu tenho 6 anos que eu comecei a dar um manchinho aqui no rosto. Pensava que não era nada, fui no dermatologista e ele falou, isso não é nada. Só colocou, o Vitico escreveu no papel e colocou, né, ponto de interrogação, exclamação, tudo de pontinho. Pode ser, pode não ser. Mas comigo ele não me estressou isso. Quando eu olhei meu prontuário, poxa, comecei a analisar aquilo, mas aquela manchinha sumiu e ficou uns meses. E eu me casei. Quando eu me casei, eu tinha já uns 3 assim nas pontinhas dos dedos. E eu tenho 8 anos de casado. Então, depois elas sumiram. E depois incrível, a Raquel começou a experimentar rapidamente. Foi quando eu falei, eu quero abrir mão, eu vou abrir mão. Porque em pleno século XXI, eu vivi na pele o preconceito das pessoas. Então eu falei, não, eu não quero. Porque a música é visual, né? As pessoas são assim, falam que não, mas são. Principalmente, né, em algumas nacionalidades. O brasileiro mesmo, ele é muito aquilo, aparência. E quando começou, eu pude controlar aquilo com tratamentos. Mas depois começou a desenvolver muito rápido. Depois da perda do meu pai, que era a pessoa que viajava comigo para todo lado. Então, eu comecei a desenvolver muito rápido. E o que acontece? Eu fiquei sentindo que eu chegava no banco, as pessoas saíam de perto, tinha lugares que eles tipo cediam, tipo, era como se eu tivesse algo que ninguém ia ficar perto. Então eu comecei a sentir mal com aquilo e eu comecei a cancelar a agenda, cancelar evento, cancelar tudo. E entrei numa depressão. É porque é algo que mexe com a gente, né? Ah, mexe com principalmente quando você vê a diferença das pessoas no seu tratamento. E eu senti isso muito forte. Você já estava em Portugal? Eu já estava. Como que você veio parar em Portugal? Meu Deus. Conta essa história aí. Pois é. Foi uma história engraçada. Aqui, ó, é assim, como eu te disse, né, eu vim de uma família muito simples, então os meus pais, eles sempre foram pessoas também de muita fé. E em um determinado tempo, minha mãe e o meu pai vieram morar em Portugal. Vieram morar por quê? Porque queriam uma vida melhor para os filhos, como todo imigrante. Migraram para cá e nós ficamos os filhos. Todo mundo entrou em concordância e aceitaram ficar. Mas um dos focos da minha mãe e do meu pai era levantar um dinheiro para gravar um CD da Flávia. E assim eles fizeram. E ele veio para as obras trabalhar. Aí mãe pega o sonho do filho e agarra para cima. E minha mãe então, ela era uma pessoa, e meu pai também, né? E eles começaram aqui. Só que entretanto, quando eles estavam com um certo valor e tal, meu pai teve um acidente. E exatamente nesse momento eu já estava começando a sonhar e preparando música. E era tudo muito difícil. Eu não compunha músicas. Na verdade eu compunha, mas eu tinha vergonha de mostrar as minhas músicas. Então eu fui comprar música de cantores, porque as pessoas falavam, se você grava a música de um compositor famoso, né, a proporção para você ganhar um nível de repercussão é melhor. Então vai, Flávia, comprar músicas para além do dinheiro da gravação. E os meus pais ponderaram esses valores e vieram trabalhar para levantar esse valor. Entretanto, quando eu já estava no Brasil trabalhando o CD, que eu já estava fazendo, que era novidade o CD, mas as pessoas ainda faziam um LP. E aí, meu pai teve um acidente aqui, e ele estava num prédio. Então minha mãe falou, olha, vamos ter que adiar esse sonho aí, porque vamos ter que trabalhar, porque todo dia que a gente juntou vai ter que ser para cirurgia. Para cirurgias, que não eram uma nem duas, né, são várias. E assim eu pensei, poxa, e agora? Foi na onde que eu coloquei como ousadia, que hoje eu falo ousadia, mas eu nem sei como que eu agi. E falei assim, não, liguei para a produtora e falei para ela, eu vou gravar, mas tem um detalhe, eu vou gravar e te pagar depois. Desliguei logo. E ela depois a seguir me fala, olha, você até pode fazer isso, mas vai ter isso, ponderou muitas coisas. E ao mesmo tempo da gente fazer... Tem que ter fé, né? É muita fé. Eu não sei se teria coragem. Não, fé, coragem, é muita coisa junto, porque tudo isso aconteceu muito rapidamente, eu não tinha muita opção. Eu falei, poxa, não acredito. E detalhe, Deus tinha falado no meu coração, que não era nem no início nem no final do ano, era no meio do ano que eu ia estar fazendo aquilo. Maio foi quando meu pai teve um acidente. E eu tava, assim, era o mês que vem, tipo, faltava um mês. Eu falei, que isso, Deus, que confusão. Eu não acredito que você vai fazer isso.
E eu lembrava da promessa de 15 anos. Eu lembrava do que foi falado. E tudo isso para mim foi muito forte. E eu então tomei a atitude de falar com a minha produtora. Eu falei, não, eu já tenho, porque eu já sei como que ela era uma pessoa muito materialista, né? Eu falei, se ela não aceitar, ok, olha. E pra minha mãe eu já tinha encerrado, já falei, porque ela disse pra mim, diz que não dá, porque nós não vamos ter condição de fazer isso. Mas eu fui a primeira vez contra o que ela me disse, porque sempre eu segui tudo que ela me dizia, e foi quando eu falei pra ela, não, eu vou ir atrás. E aí, Deus fez algo que eu nem ninguém podia fazer. Ele interveio naquilo de uma forma soberana, porque quando eu fui para São Paulo, né, eu morava em Minas, fui para São Paulo, e é todo um processo que não tinha nada. E quando eu cheguei lá, Deus usa uma pessoa assim, olha, pode ficar aqui, você não vai pagar nada, você vai gravar tudo, todos os dias que você ficar aqui, tem tudo aqui para você. Deus começou a agir ali. Quando eu voltei, 3 meses depois eu estava na Europa. Eu gravei e vim para cá. E vim para um evento que pessoas de nome e renome nunca pisaram. E nesse evento, Deus me honrou de uma forma que em um mês eu vendi mais de 1000 cópias aqui, sem as pessoas me conhecerem, nos eventos que eu ia. Mas como que surgiu esse convite? Enquanto isso eu vou abrindo docinho, que a gente esqueceu, né? Ah, pois é. Quando a conversa tá boa, gente. É verdade. E o povo já sabe que quem adoça nossos programas aqui é a Vividas Cakes. Ah? E ai, gente, ela é muito especial, porque ela faz um trabalho espetacular. Ela tem uma frase que ela usa e eu sempre falo, meu Deus, essa frase te define, porque o trabalho dela por inteiro diz sobre isso, que ela fala que é amor em forma de bolos. Uau! E eu falo, meu Deus do céu. Não é um bolo, mas ela mandou docinhos pra gente. Gente! Beijo. Vamos lá, gente. Beijo, meu Deus. É uma delícia. Pois é, vai adoçar mesmo, porque esse foi um momento espetacular da minha vida. Melhor momento. Olha o doce. E eu vou do branquinho, tá? Assim, eu tenho direito, eu tenho 2 coisas. Mas viver isso foi espetacular. Por quê? Eu comecei a viver a experiência sobrenatural aí. Quando eu cheguei aqui. E aí minha mãe falava assim, meu Deus, minha filha, você gravou mesmo, e agora? E era muito caro para poder pagar. Eu sei que em um mês eu tinha levantado metade do valor da minha gravação. E para a glória de Deus, porque assim, as igrejas não conheciam. Hoje nós temos muitas igrejas em Portugal, nós temos muitos pastores que abrem portas, mas nessa altura era muito fechado. E muitas igrejas assim de porte médio, grande que tinha aqui, que tem, né? Elas não abriam para cantores que não conheciam. E eu tava lá, cantando. Só 3 sessões, só Deus. E não era indicação de ninguém. Foi o próprio Espírito Santo, porque eu vim... você perguntou sobre como assim, né? Minha mãe morou aqui, e ela era imigrante. E ela participava de uma comunidade, de uma igreja. Uma igreja bem de usos e costumes mesmo, né? Daquelas assim, das antigonas. E como eu nasci e cresci assim, assembleia por um bom tempo, ministério muito pentecostal, tal, e eu vim para esse evento nessa igreja. E essa igreja me abriu outras portas. Sabe aquele evento que você chega e você canta, mas ele próprio, você nem tem muito valor lá, mas o próprio Espírito Santo te colocou lá. E termina, na hora que eu terminei eu tinha agenda para 15 dias. As pessoas estavam procurando, falando, olha, e eu assim, meu Deus, eu não entendi realmente. Você só viu, é isso, Deus. Não, vai fazer. Quando chegou, eu tinha dito pra minha mãe, eu não quero ficar, porque eu não tinha pretensão de morar de jeito nenhum, e nem nessa altura. E vim, fiz esses eventos, trabalhei isso. Deus começou a abrir portas e eu voltei para o Brasil. Depois, a seguir, eu estava aqui quase todos os meses, vindo, fazendo eventos e voltando. E foi assim que Deus foi promovendo. E eu comecei assim, mais fora do Brasil do que no Brasil. Olha que loucura que Deus faz. Quando eu vi... A menina do interior que não... Eu viajava mais para fora do Brasil do que no Brasil. Era muito incrível. Eu às vezes estava num hotel, dentro de uma casa onde a gente ficava. Eu estava com as lágrimas descendo, chorando, falando, Deus, o que o Senhor fez aqui? E nessa mesma altura foi quando meu pai descobriu o cancro. Então, mais forte ainda foi ficando mais intenso, porque naquele momento eu virei
o arrimo de família, porque meu pai teve que voltar de novo para o Brasil e fazer tratamento no Brasil. E eu virei arrimo, estrutura financeira. E eu entendi porque que Deus faz tudo certinho. Fazendo o quê? Quando Ele vê o seu propósito no seu chamado. Quando Ele vê que você tem um foco no seu chamado e que você prioriza isso acima de qualquer coisa. Porque eu não pensava no financeiro. Só que quando eu subi no altar para ministrar, Deus cumpria aquela palavra que quando você cuida do reino, cuida da sua família, cumpria assim na minha família isso. E eu muitas vezes vi isso, descer do altar e ligar para minha casa e me falar assim: Flávia, você não donou dinheiro para mim? E Deus usava uma pessoa e abençoava a minha casa financeiramente. Era muitas e muitas vezes aconteceu isso. E eu provei muitas vezes desse milagre. Então, o chamado é muito Dependência, importante. A dependência é muito sobrenatural. Você vive no natural de coisas sobrenaturais. Por isso hoje, quando eu falo do amor, quando eu falo da grandeza, eu falo não porque eu quero ser mais, mas porque eu entendo na essência daquele que, tipo assim, eu vou realmente cumprir, se você cumprir comigo. Se eu colocar o pé e ele colocar o chão, sabe? Você vai na fé, dá um passo, porque enquanto a gente não dá, tem uma frase que diz, né, dá um passo, ele coloca o pé que eu coloco o chão. E é a fé, né? Então você realmente acreditar que ele vai estar contigo. Gente, isso aqui tá muito bom. Delicioso. Ela foi muito boa. Ó, espetacular. Maravilha. Qual o legado, assim, que Flávia Assunção, agora, cantora, preletora, né, também. Qual o legado que a Flávia gostaria de deixar, assim, no mundo? Eu, quando fui marcada com vitiligo, que foi algo que mexeu muito comigo, que no início eu orava e falava assim: Deus, eu não vou falar mais de cura e nem orar por cura. Porque, entretanto, na minha caminhada, o Senhor foi pela misericórdia dele me presenteando com dons. E através da música, que eu pensava que eu ia ser uma estrela, eu sou, mas por meio da glória de Deus hoje. Mas era só uma porta. O CD gravado, hoje eu entendo que era uma porta para entrar em lugares onde eu não podia ir, para chegar em lugares onde eu não podia chegar. E foi acontecer. Porque tem muito disso, né? Tipo, tem lugares que se você não tiver um LP gravado, alguma coisa assim, você não vai. Acesso. Aí o que Deus faz? Deus faz isso, porque Ele é perfeito. É por causa de uma credencial? Ele vai te colocar aqui. Mas Ele fala: não é isso que vai te fazer. O que faz isso é o chamado. É o talento que Ele colocou em você. E, para a glória de Deus, muitas vezes eu me deparei com essa situação aí. Quando eu falei que eu ia parar por causa do vitiligo, eu tive uma experiência muito profunda dentro do meu quarto, na minha casa. Já casada, né? Porque hoje eu sou mãe. E quando eu me casei, até uma das coisas que eu falava: ai meu Deus, eu sou casada, porque senão eu não ia casar, toda manchada. Pra você ver como mexe com o nosso emocional. E eu muitas vezes pensei assim. Por quê? Porque uma das coisas assim que não é a sociedade, o sistema impõe. Se você não tiver muita certeza e convicção de quem você é, da sua identidade em Deus, você entra em pânico. E quando eu estava dentro do meu quarto, pensando e lamentando sobre isso, porque eu recebi dentro da minha igreja, do ministério onde eu fazia parte no início, uma pessoa que foi me ver só para falar assim: ó, Flávia, então, por que você está assim? Pode ser alguma coisa que você fez de errado. Oh, meu Deus. E Deus está vindo com uma punição. Eu tô falando nas palavras mais leves, mas foi algo muito duro que eu recebi. E eu fui para casa. Falei: hoje, a partir de hoje, não canto mais em lugar nenhum. Me fechei. Com uma semana que eu estava fechada, o Espírito Santo entrou dentro do meu quarto, uma luz iluminou o meu quarto. Entrou dentro e falou assim: a partir de hoje o que vai resplandecer não é um brilho qualquer. Através da sua vida vai resplandecer o brilho da minha glória. E ao experimentar essa experiência profunda com o Espírito Santo, renasceu em mim de novo muitas coisas que eu tinha esquecido sobre o chamado. E foi da onde eu comecei a voltar
entendendo que Deus tinha muito mais do que aquelas marquinhas. E hoje, o legado que eu falo, que eu quero deixar, é que através da minha vida, que o ponto de marca de apresentação possa até ser, a Flávia que era, ou olha, aquela do Vitiligo, pode até ser que as pessoas lembrem disso, mas lembrem como sendo marcas que me evidenciam algo profundo que Deus fez na minha vida e que possa fazer na vida de alguém. Eu vi a minha filha esses dias falar comigo, mãe, você tem 2 cores, mas essas 2 cores são todas as 2 muito lindas, né? E eu sei que vai mudar muitas vidas também, que precisam de mudar de cor. E aí, depois que eu fui entender o que ela estava querendo dizer, eu acredito que isto também é marca para deixar em vidas que precisam de ser transformadas, né? E vão ser transformadas através de algo que, ao ouvir, ou eu passar por ali, ou tiver uma oportunidade de viver uma experiência de estarmos próximos como nós duas estamos aqui hoje, elas possam, né, serem e verem um antes e um depois, que possa ser um divisor de águas. E eu sempre falo com Deus, eu não quero ser a melhor voz, nem a melhor pastora, pregadora, nada. Eu quero ser alguém que deixa um pouquinho daquilo que Deus é. Amor, que transmite amor, que transborde amor. Eu quero ser alguém que consiga transmitir um pouquinho daquilo que Ele transmitiu através de nós. Essa é a marca que eu tinha vontade, sabe? De deixar impregnada assim nas pessoas. Que história! Quanta coisa, né? E teria muito mais pra falar. Muito mais. Acredito. Mas o nosso tempo, gente, tá se encerrando, o nosso tempo se vai muito rápido. Mas é tão Sério? bom! Sim! A gente não vale. Já tá ali, já me cortando, gente. Essa produção aqui, eles tinham que ser arrebatados. Pelo menos durante a gravação. Né? Ai, fala sério. Mas é tão gostoso porque quando a gente tá falando do nome de Deus, É verdade. é aquilo que Deus faz na nossa vida. Sim. E é aquilo que Deus pode fazer na sua vida também. Né? E esse é o propósito desse podcast. Né? Que nós possamos falar cada dia mais daquilo que Deus faz na nossa vida, podemos testemunhar através de uma conversa, que é tão gostoso. É tão gostoso você falar de Deus de uma forma leve, daquilo que Ele fez na nossa vida e que Ele pode fazer. Eu acho que quando alguém está assistindo, isso além de ser uma mensagem de motivação, peraí, se a pessoa conseguiu, eu também consigo, Claro. né? É uma injeção de fé, né? Você aqui falando sobre chamado e eu já estava aqui sobrevoando nos pensamentos aqui, sobre tudo aquilo que eu vivi também. E que fique como uma reflexão para você que está assistindo do outro lado. Então pega esse vídeo aqui e compartilha. Compartilha aqui também o seu chamado, se você sabe qual é o seu chamado. Coloque aqui nos comentários se você sabe qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. Porque eu acredito que Deus tem um propósito para cada um de nós. Né, Flávia? Tem uma mensagem, Flávia, que você gostaria de deixar para cada um? A minha mensagem para que você possa entender que para Deus não tem nada impossível. Ele é um Deus que realiza coisas grandes com algo insignificante. E para que nossa marca fique, basta a gente entender que Ele é soberano. Ele está acima de qualquer coisa. Quando você consegue interiorizar a grandeza de Deus, muito doido, né? Isso, mas é verdade. Porque mais pequeno que eu seja, se eu conheço alguém que é muito poderoso e grande, eu posso todas as coisas em Deus. Então, eu quero deixar para você essa reflexão. Deus abençoe. Amém. É isso mesmo. Deus tem suas formas de trabalhar e Ele usa o nosso chamado com um propósito para alcançar. Assim. Nós temos um propósito. Busque isso. Se Deus tem um propósito para mim e para você, acho que é a nossa missão buscar esse propósito mais do que tudo. Né? Porque eu acredito que Deus pode fazer muito através da minha vida e da sua vida. Então é isso, nosso podcast fica por aqui. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença. Eu teria tanto mais para falar, tanto mais para contar. Verdade. Nos bastidores aqui, ela já estava falando um pouquinho sobre algumas coisas tão específicas, né? E que as pessoas não imaginam que a gente passa muitas vezes. Verdade. Mas vai surgir uma nova oportunidade. Claro. E muito Saber obrigada. que tá bombando
né? E eu acredito muito que Deus vai fazer algo grandioso e eu vou voltar para fazer parte 2. Parte 2! Vai ser Bota muito aqui embaixo. bom. Compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, da sua igreja, enfim, compartilha isso mesmo, bastante. Vamos levar essa mensagem de Deus, uma mensagem que edifica. Cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você assiste, com aquilo que você está consumindo hoje em dia, né? Busque coisas que edifiquem a sua fé, tá bom? Beijo pra você que tá me assistindo, compartilha muito esse vídeo e nos vemos na próxima semana. Tchau!